Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre algumas das tensões globais que a gente vê no mundo acontecendo, né? Uma série de disputas associadas a nacionalismos, separatismos, disputas territoriais, né? Disputas por recursos associados aos territórios. E nós vamos focar essa aula basicamente em alguns conflitos na qual a Rússia está inserida. Mas é importante a gente retomar e lembrar que a Rússia está inserida no atual patamar, né, dentro desses conflitos, mas são conflitos que são originários e têm sua origem ainda no período, né, de expansão do Império Russo, né, transformado posteriormente após a Revolução Russa de 1917 e a Guerra Civil, né, em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que abarcou uma série de novos territórios, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né, e que nesses territórios exatamente é que ocorrem certos conflitos de ordens nacionalistas, né, e separatistas. Então nós vamos falar de dois conflitos específicos, né, o seu desenvolvimento, suas origens. Para isso a gente precisa entender, né, a República Russa, né, a Federação Russa, né, e algumas das suas regiões que antes eram e faziam parte da União Soviética, como os países do Báltico, né, no qual temos a Ucrânia, que nós vamos falar de um conflito que ocorre dentro do território ucraniano, né, e a região do Cáucaso, onde temos a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, onde também nós vamos falar de um conflito importante que ocorre nessa região. Além disso, nós temos também repúblicas da Ásia Central, que apesar de alguns conflitos, né, singulares, né, ao longo do tempo, né, não temos nenhum grande conflito para que a gente vá abordar nessa aula. Nós vamos ficar basicamente nos conflitos do Cáucaso e nos conflitos associados ao Báltico. Então, o primeiro caso, né, os conflitos associados ao Cáucaso, né, estão associados, obviamente, ao processo, né, que a gente já falou, de expansão das repúblicas socialistas soviéticas, né, via Moscou, né, e a União Soviética, a Rússia como centro, né, desse processo, né. Então, desde 1991, quando a União Soviética deixa de existir, né, ao fim da Guerra Fria, depois da dissolução da União Soviética, né, todas as suas repúblicas tornaram-se independentes, né, formaram até mesmo, né, o grupo dos países independentes, a comunidade dos países independentes, chamada de SEI. Essa região do Cáucaso, né, apresenta uma série de manifestações constantes de cunho nacionalista e que, em certos momentos, descambam para o separatismo. Lembrando que nacionalismo, como a gente disse na aula anterior, está associado, né, àquela questão de união, de se sentir pertencente a um grupo a partir das relações culturais que os estabelecem, né? E o separatismo é quando essa união nacionalista, baseada num território específico, tenta se separar daquele grupo que, apesar de maioritário, né, não faz parte daquilo que você entende como seu povo. Então é quando você quer criar um próprio país, né, dentro do seu território, porque você entende que aquela região está propícia, está relacionada ao tipo de cultura que você e seu povo professam, ou seja, você e sua nação professam. Então, o primeiro grupo a fazer isso foram os chechenos, né, uma nação islâmica que habita uma região montanhosa ali no Cáucaso, né, que iniciaram uma luta por autonomia política e foram rapidamente e fortemente reprimidos pelo governo russo. Né? Então a Chechênia hoje em dia é considerada, né, sempre foi considerada muito estratégica, e a gente vai entender também, né, o porquê da Rússia não permitir, né, esses movimentos, essas independências. Né? Por quê? Essa região da Chechênia, né, é uma das passagens dos oleodutos que transportam petróleo da região do Mar Cáspio para Moscou. Portanto, tem uma questão energética de controle territorial. Portanto, se você, por exemplo, deixasse que a Chechênia fosse independente, né, provavelmente você teria uma sobretaxa, né, feita pelo governo checheno em relação ao petróleo que passava por seu território, que passa pelo seu subterrâneo. Então, outra questão importante também, além da questão energética e da questão financeira associada a isso, é o temor da Rússia de que permitir a independência, né, permitir o separatismo e a independência de um determinado lugar, como por exemplo a Chechênia, pode estimular outras minorias étnicas. Lembrando que toda a Rússia, né, e todo o território de diversos países, né, é composto por uma série de diferentes etnias, oriundas de uma série de processos históricos que remontam desde o Império Russo, né, depois a posterior União Soviética, entre outras questões também. Então nós temos uma diversidade étnica na região muito importante. Então você permitir a independência de um pode descambar para a independência de outros.
Então calcula-se que nesse conflito, né, os chechênios separatistas e o exército russo, mais de 100 mil mortos, né, tenham acontecido, 100 mil mortes, e grande parte desses 100 mil mortes, obviamente, por parte dos chechenos. Né? Lembrando que a Rússia é um poderio militar desde a Segunda Guerra Mundial, passando pela formação da União Soviética e posteriormente. Então a Rússia exerce um poderio militar muito grande, então que na verdade houve um grande massacre. Né? Mas além disso, né, atualmente essa instabilidade continua. Afinal de contas, por mais que o exército russo reprima, né, os movimentos separatistas de independência da Chechênia, né, esses pequenos grupos ainda formam, né, células rebeldes. E essas células rebeldes, dentro e fora da Chechênia, volta e meia para se fazer valer e mostrar sua insatisfação com o governo central russo, promove uma série de ataques de cunho terrorista, né, explosões, atentados à bomba, entre outras questões. Então essa região do Cáucaso também teve outro palco importante de conflitos separatistas envolvendo a Rússia e a Geórgia, né? Basicamente porque duas regiões, né, da Geórgia, né, são majoritariamente habitadas por russos e fortemente influenciadas por Moscou. Por que elas são fortemente habitadas por russos? Porque ao longo da expansão soviética, da União Soviética, a Rússia mandou diversos dos seus moradores, né, diversos dos seus pessoas vividas e nascidas na Rússia para os países membros, a fim de duas coisas. Primeiro, controlar a política regional, né? Ter o controle, entender o que estava acontecendo, controlar a economia. Né? Ou seja, a Rússia criou, na forma de União Soviética, Moscou criou uma série de células, né, com povoamentos russos. E, obviamente, depois que essa União Soviética se desfaz, esses povoamentos russos continuam ali, porque as pessoas se casaram, né, fizeram família, né, cresceram suas riquezas, entre outras coisas. Então, o que acontece é que quando esses movimentos tentam se separar ou fazer algo em desacordo com a Rússia, essas células russas dentro desses países se afloram. E o que acontece é que, gradativamente, a partir de 2008, né, essas pequenas regiões proclamaram a independência da Geórgia, se disseram independentes da Geórgia e queriam amplo apoio, tiveram amplo apoio da Rússia e queriam acordos, serem, né, abraçadas pela Rússia, e a Rússia então fez isso. Então, obviamente, a Geórgia não permitiu, entrou em conflito com essas duas regiões e, obviamente, a Rússia foi defender os seus conterrâneos, os seus povos, mesmo esses estando morando em outras regiões. Então, o que aconteceu foi que houve um corte de relações diplomáticas, né, do governo russo com o governo georgiano, né, e esse governo georgiano acusa a Rússia de desejar anexar, ou seja, de fomentar a independência, o separatismo dentro da Geórgia para anexar, né, grupos e mais territórios à Rússia. Né? Então, o governo em contrapartida, a Rússia fala que a Geórgia utiliza de grupos terroristas locais, né, para dissuadir, né, os movimentos separatistas nessas duas regiões, a da Abkhazia e da Ossétia do Sul. Então a gente consegue ver, né, esses processos acontecendo na região do Cáucaso. E o que a gente vai ver é que os processos semelhantes acontecem também na Crimeia, né, uma região específica dentro, né, do território ucraniano. Bom lembrar, né, a gente já está falando aí já de outra região, é que a Ucrânia é também uma antiga república soviética, também fez parte da União Soviética, né, e ao longo dos últimos anos, né, vem se envolvendo em uma série de tensões geopolíticas com a Rússia. Basicamente, essas tensões geopolíticas de ordem econômica, né, estão associadas a uma série de questões importantes. Primeira coisa importante é que em 2013, quando o governo ucraniano, né, favorável a uma aliança política e econômica com a Rússia, se recusou a assinar um tratado com a União Europeia e reforçou dessa forma, né, as suas ligações econômicas com Moscou. Então, portanto, existiam duas questões importantes. A União Europeia fez uma proposta à Ucrânia de alinhamento econômico, uma possibilidade de entrada da Ucrânia na União Europeia, né, posteriormente. E aí, obviamente, ela teria que seguir vários parâmetros e tal. E aí, da mesma forma, a Rússia também fez um acordo econômico, propôs um acordo econômico para a Ucrânia. E aí o governo central ucraniano aceitou o acordo da Rússia, né, e negou o acordo com a União Europeia. O que aconteceu foi que parte expressiva, né, uma parte influenciada por uma série de movimentos ultranacionalistas, né, de extrema direita e até mesmo neonazistas, né, obviamente esses não aparecendo tão evidentemente, né, mas uma série de ultranacionalistas começaram a reforçar
uma certa independência buscar uma independência da Ucrânia em relação à Rússia. Então foram às ruas protestar, né, contra tais ações, exigindo a deposição do governo que até então tinha sido eleito. Então exigiram o fim daquele governo eleito. O que acontece é que no início de 2014, os manifestantes conseguiram depor o governo, né, devido a uma série de pressões, inclusive da União Europeia e dos países ocidentais, e essa ação gerou protestos por parte da Rússia e parte dos ucranianos, especialmente aqueles de origem russa, né, associados àquele processo de expansão, né, associado à União Soviética. Então o que aconteceu foi que houve uma disputa, né, entre União Europeia e Rússia, e o palco foi basicamente a Ucrânia. E aí a União Europeia conseguiu assentir e buscar, principalmente no povo de Kiev, né, com centralidade em Kiev, né, a sua base de apoio, e a Rússia buscou, né, naqueles povos que têm grande parcela de população russa, o seu apoio. O que aconteceu foi que algumas regiões ucranianas se rebelaram contra a própria decisão, né, e contra o próprio governo estabelecido de Kiev, aquele governo que foi estabelecido após a deposição do governo eleito. Então o que aconteceu foi que a região chamada de Crimeia, como a gente pode ver aqui nesse mapa, a área mais escura, né, é uma península majoritariamente ocupada por cidadãos de origem russa, associada muito ao processo de expansão da União Soviética. O que aconteceu foi que em março de 2014, esses povos armados pela Rússia, né, obviamente a Rússia arma essa população, declara sua independência. Então, a Crimeia é uma região, né, dentro da Ucrânia, pertencente à Ucrânia, mas de maioria popular, de população associada à Rússia, né, essa região se diz independente, né, e pediu anexação à Rússia, pediu para ser parte da Rússia, o que, obviamente, a Rússia apoiou. E a Rússia apoiou por quê? Qual é o interesse da Rússia nessa questão? Primeira questão importante é que uma das regiões dos interesses da Rússia na região ucraniana se dá pelo fato do solo. Um dos solos mais ricos, né, do planeta está na Ucrânia, né? Outra questão importante é que por essas regiões da Ucrânia passam uma série de gasodutos. Gasodutos, né, que são produzidos os gases, né, que aquecem grande parte da Europa. Então também tem essa questão associada à energia. Outra questão importante também é que é na Crimeia que nós temos uma base naval, né, chamada de Sebastopol, né, que dá à Rússia o acesso ao Mar Negro, que posteriormente dá acesso ao Mar Mediterrâneo e uma saída pelo Ocidente, sem precisar que a Rússia dê toda a volta pela Ásia, passando pelo meio da Oceania, ou que atravesse, por exemplo, né, o Oceano Pacífico e contorne, por exemplo, as Américas ou passe pelo Canal do Panamá. Portanto, essa região possibilita o contato rápido da Rússia com regiões da Europa, do norte da África e até mesmo da África. Então, é extremamente importante, né, para a chegada no Oriente Médio, para a chegada em outras regiões. Então, é extremamente importante do ponto de vista estratégico. Então, essa anexação da Crimeia, né, por parte da Rússia, gerou uma série de reações contrárias em potências ocidentais. Por quê? Porque demonstra o poderio, né, da Rússia em relação aos países ainda, né, que independentes, mas ex-repúblicas socialistas, soviéticas, ex-países da República Soviética. Então, o que acontece é que regiões ao leste da Ucrânia, como Donetsk e Lugansk, né, possuem também rebeldes pró-Rússia. Então, o que acontece é que, quando a Crimeia é anexada pela Rússia, outros grupos rebeldes começam a se levantar querendo fazer a mesma coisa, né? E aí o que acontece é que gera conflito com o governo ucraniano. Então nós temos na Ucrânia uma verdadeira guerra civil entre povos nacionalistas ucranianos, né, muito potencializados pelo Ocidente, pela Europa e pelos Estados Unidos, e em contrapartida, grupos internos, né, associados à população russa que vivem em território ucraniano que são pró-Rússia. Portanto, a Ucrânia está num centro de disputas muito grande, né? Que obviamente, ela também não vai aceitar perder seu território, porque seu território estão as bases materiais para o crescimento. Então, a gente precisa entender, né, essas relações, né, que a gente vê de separatismo, de nacionalismo, acontecem em várias regiões, né? Mas também temos por trás uma série de questões estratégicas associadas a saídas para o mar, né? Associadas a território, associadas à base material,
ao substrato do que está no subsolo, se nós temos gasodutos, oleodutos ou até mesmo fontes de petróleo, fontes de gás, né, entre outras coisas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, esses dois conflitos importantíssimos associados à Rússia e muito recorrentes, né, principalmente esse conflito associado à Crimeia. Por quê? Por mais que o conflito da Chechênia e do conflito russo com a Geórgia, né, tenham acontecido a partir dos anos 90 e ainda existem células que acontecem em volta e meia, eles vêm à tona, o que acontece na Crimeia é extremamente recente e tem, né, desdobramentos constantes, né, inclusive para outras regiões, né, dos países que fizeram parte da República Socialista Soviética. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho dessas questões, se interajam, leiam mais sobre isso, porque apesar dessa aula estar acontecendo agora, esses embates são constantes e a guerra permanece. Um abraço e até mais.